Você já entrou na casa de alguém e antes mesmo de se sentar, sentiu que podia respirar? Não foi por acaso. O ambiente falou antes da pessoa. É sobre essa conversa silenciosa entre paredes e a alma que eu quero falar com você hoje. Nessa semana em que celebramos o Dia do Amigo, eu te proponho uma reflexão que vai além do abraço e do cartão de mensagens. Eu quero te convidar a olhar para a sua casa, esse espaço que você chama de lar, e perceber como ele pode ser silenciosamente um dos maiores aliados das suas amizades, ou, quando mal planejado, um dos maiores obstáculos também. Porque a casa, antes de ser um lugar para receber visitas, é um lugar para viver, para existir, para se refugiar. E é justamente quando ela cumpre essa função primeira, de acolher quem mora nela, que ela se torna capaz de acolher quem vem de fora. Eu sou Laura Jane, arquiteta e urbanista, e há anos me dedico a estudar como o espaço que construímos ao nosso redor molda o que sentimos, o que pensamos e, sim, como vivemos. Existe um equívoco comum quando pensamos em receber amigos. Acreditamos que precisamos parar a casa para visita, arrumar, limpar, esconder o que é nosso, criar uma ambientação que não existe no dia a dia. É como se a casa só estivesse pronta quando alguém de fora chega. Mas isso é um erro. A neurociência explica por quê. Quando você vive em um ambiente que é genuinamente acolhedor para você e para sua família, com luz adequada, circulação fluida, sons controlados, texturas que confortam, o seu sistema nervoso entra em um estado de regulação. O cortisol baixa, a respiração se amplia e você se torna naturalmente uma pessoa mais presente, mais serena, mais disponível para o outro. Em outras palavras, uma casa que cuida de quem mora nela produz pessoas mais capazes de cuidar de quem chega. E não é sobre performance, é sobre presença. E presença não se fabrica com decoração. Ela emerge quando o ambiente está em harmonia com quem o habita. A neuroarquitetura estuda exatamente isso, como o ambiente físico influencia o cérebro e as emoções, e também o comportamento. Quando falamos de receber amigos, 3 elementos merecem atenção especial. Primeiro, luz e temperatura emocional. A luz natural estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor do bem-estar. Um ambiente bem iluminado, com janelas que convidam o dia para entrar, prepara o cérebro para a sociabilidade. Já a luz artificial, quente, à noite, sinaliza relaxamento e intimidade. Não é à toa que uma boa conversa acontece ao redor de uma mesa com luz indireta, não sobre uma luz fluorescente e fria como essas de escritório. O som do silêncio compartilhado é a segunda coisa. A acústica de um ambiente diz muito sobre o tipo de relação que ele propicia. Espaços com eco excessivo geram tensão. O cérebro interpreta a reverberação como um alerta. Já ambientes com materiais que absorvem o som, com cortinas, estofados, almofadas, madeira, livros, eles criam uma sensação de envoltório, de colo. São nesses espaços que as conversas profundas acontecem. E a terceira coisa é o corredor do afeto. A forma como os móveis estão dispostos cria ou bloqueia fluxos de relação. Cadeiras voltadas umas para as outras convidam ao diálogo. Uma mesa que reúne e não separa. Um sofá que acomoda e não isola. A psicoarquitetura que olha para a relação entre o espaço e a psique nos ensina que a geometria do ambiente é silenciosamente a geometria das relações. Aqui eu preciso fazer uma pausa importante. Antes de a casa acolher um amigo, ela precisa acolher a família. Existe um princípio antigo que encontro tanto na sabedoria dos textos sagrados quanto na ciência contemporânea. A ordem precede a abundância. Quando o Provérbios diz que a casa do sábio é construída com sabedoria, não está falando de tijolo e cimento, está falando de intenção, de propósito, de um lar que sabe quem é, antes de se abrir para quem vem.
Uma família que vive em um ambiente saudável, onde cada membro encontra seu espaço de repouso, de encontro e de expressão, desenvolve uma segurança interna que se transmite naturalmente. Não há necessidade de performance, não há ansiedade em receber. A casa já é um lugar bom de estar. A presença do amigo apenas enriquece algo que já floresce. É como uma árvore. Quando as raízes estão firmes, os ramos se abrem sem medo de quebrar. Então, como uma casa que já é boa para quem mora se torna também boa para quem visita? Não é preciso reformar, não é preciso investir fortunas. Pequenas escolhas fazem grandes diferenças. Um cantinho para o café, uma cadeira confortável, uma luz suave, uma xícara sempre à mão. Esse pequeno cantinho diz sem palavras: eu tenho um espaço para você. A mesa que reúne não precisa ser grande, precisa ser acolhedora. Uma mesa onde se come junto é uma mesa onde se vive junto. A entrada precisa abraçar. A primeira impressão sensorial, o cheiro, a luz, a temperatura, preparam o corpo e a mente do visitante para se sentir em casa. O sofá que convida ao repouso não é o sofá de show, mas é o sofá de usar. O que tem marca de uso, almofada amassada, cobertor dobrado do lado. Isso comunica humanidade, comunica verdade. Acolher não é impressionar. Acolher é permitir que o outro baixe a guarda. E o ambiente, quando bem intencionado, faz esse trabalho silencioso por você. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para que você convida um amigo para sua casa? Não é só para um jantar, não é só para uma celebração. A casa é o palco de muitos encontros e todos eles importam. Então, por que não convidá-lo para um café da manhã, quando o dia ainda está começando e a mente está fresquinha para as trocas verdadeiras? Convide para um filme à noite, quando o silêncio compartilhado vale tanto quanto uma conversa. E depois ainda cabem as reflexões sobre aquilo que vive. Convide para o almoço de domingo, quando a mesa se estende e o tempo parece desacelerar. Convide para o chá da tarde, quando a luz fica dourada e as palavras amolecem. Convide para a conversa de apoio, quando alguém precisa ser ouvido e o ambiente, com a sua calidez, oferece o colo que as palavras às vezes não conseguem dar. Convide para o choro, que uma casa acolhedora também é um lugar onde lágrimas são permitidas, onde não há julgamento, onde o outro pode ser frágil sem se sentir menor. Convide para o sorriso, porque a alegria compartilhada em um espaço bonito é uma das experiências mais curativas que existem. Convide para a exortação, essa palavra antiga que significa simplesmente caminhar junto, encorajar, dizer, você consegue, quando o outro já se esqueceu disso. Convide para a presença. Às vezes, o maior presente que uma casa oferece é simplesmente o espaço para existir junto. Sem agenda, sem inteiro, apenas estar. Amizades não se sustentam por acaso. Como uma planta, como uma casa, elas precisam de cuidado contínuo. E o ambiente construído, a sua casa, pode ser um instrumento desse cuidado. Quando você cria um espaço que convida ao retorno, você está dizendo sem palavras: essa porta está aberta para a próxima vez também. A regularidade dos encontros, a previsibilidade do acolhimento, isso constrói confiança. E confiança é o solo onde a amizade profunda cresce. Há um texto no livro de Eclesiastes que diz: melhor é serem dois do que um, porque um ajuda o outro a se levantar quando cai. A casa, quando bem pensada, é esse espaço de levantar juntos. Não é um palco de exibição, não é uma foto para revista, é um chão de apoio. E aqui entra algo que aprendi com os anos. A amizade que se cuida é a amizade que cura. Não cura no sentido clínico, óbvio, mas no sentido humano. Cura a solidão, cura o isolamento, cura a impressão de que estamos sozinhos em nossas lutas. E a casa, esse espaço que você constrói com intenção, é onde essa cura acontece, silenciosamente. Xícara após xícara, conversa após conversa. Eu não consigo falar de casa e de amizade sem falar daquilo que sustenta a minha visão de mundo. E faço isso não para convencer, mas para compartilhar mesmo. Como quem mostra a fundação de um edifício.
Não para que todos construam igual, mas para que entendam de onde vem a firmeza. Na tradição que me orienta, casa é um lugar de presença, mas não das pessoas propriamente dita, mas de algo maior. O salmista escreve que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ali há uma presença que transforma. Não precisa ser num templo. Pode ser na sua sala de estar. Pode ser na sua cozinha, ao redor do fogão. Pode ser na varanda, ao entardecer. Isso me leva a uma reflexão. Quando você acolhe um amigo em uma casa que foi pensada com cuidado, com luz que acalma, com som que envolve, com espaço que abraça, você não está apenas oferecendo hospitalidade, você está criando um microcosmo de algo maior. Um pequeno espaço onde o amor se faz concreto, onde o cuidado se torna tátil, onde a presença se faz ambiente. E não é religião, é humanidade na sua expressão mais arquitetônica. Olhe para a sua casa hoje. Não com olhos de crítica, mas com olhos de afeto. Pergunte-se: esse espaço cuida de mim? E se cuida de mim, será que também convida outro a entrar? Porque, no fim das contas, o que transforma uma casa em lar não está nas paredes, nem nos móveis, na decoração. Está no que acontece entre elas. E o que acontece entre elas, na maioria das vezes, é o encontro, é a presença, é a amizade. Não espere que seja o dia do amigo para ligar para alguém. Não espere a casa estar perfeita para abrir a porta. A perfeição é inimiga do acolhimento, sabia? O que o seu amigo precisa não é de uma casa de revista, é de um lugar onde ele possa sentar, respirar e ser. A casa não é para visita. A casa é para você e para sua família. Mas quando ela é verdadeiramente para você, ela se torna naturalmente para todos os que você ama. Cuide da sua casa, cuide da sua família e, através dela, cuide das suas amizades. Porque uma casa que acolhe é talvez a forma mais silenciosa e mais poderosa de dizer: você é bem-vindo, você importa. Fique. Aproveite que você me ouviu até agora, curte esse vídeo para que ele seja mais visto por outras pessoas. Comente tudo o que você faz na sua casa para cuidar de você e da sua família e, consequentemente, acolhe bem os amigos. E compartilhe. Isso vai rodar para muita gente. Fazer o bem também é uma boa forma de cuidar das nossas amizades. Até a próxima! E hoje, ainda hoje, se você puder, convide alguém para tomar um café. A sua casa está pronta.